só passando a agenda aqui rapidinho, eu vou falar um pouco do institucional da X4B. Depois o Fábio Guisso, que é nosso especialista técnico, ele vai falar como tornar o BIM uma realidade lucrativa nas construtoras, que é o tema principal do nosso webinar. E na sequência, a Maria Augusta, que também é especialista técnica da PARS, vai falar um pouco sobre o BIM 360, na parte de conectar, organizar e otimizar os projetos. Depois, a gente vai para as perguntas. Quem tiver dúvida no meio do evento, pode colocar ali no chat, que a gente anota todas e responde no final do evento, só para a gente não estender demais o tempo da apresentação, né? A ideia é que às 11 a gente já tenha finalizado e as dúvidas a gente segue, né? Vamos lá, falando um pouco da X4B. A gente está há 10 anos no mercado, né? A gente é uma empresa de consultoria de soluções de tecnologia. Então, a gente oferece soluções, serviços e licenciamento de tecnologias de diversos fabricantes globais. A gente surgiu lá atrás como uma empresa de implantação de software, de ERP, 10 anos atrás. E de lá para cá, a gente veio agregando novas soluções ao portfólio. E falando em Autodesk, né, que é a plataforma base aqui para o nosso webinar, a gente trouxe uma coisa da nossa experiência de RP, que é justamente o DNA consultivo. Então, assim, todos os nossos projetos, né, a gente não é uma revenda de software. A gente sempre gosta de atuar com a parte consultiva, de serviços, para que vocês, de fato, tenham pessoas qualificadas, né, do outro lado da linha, os nossos clientes, para poder apoiar e fazer com que as empresas tenham o máximo de utilização de cada software, né? Então, assim, a gente sempre tem pessoas especializadas, isso para a gente é uma coisa que a gente não abre mão, né? É o nosso ponto forte, é o nosso diferencial, é ter pessoas técnicas do outro lado da linha, né? Fazendo atendimento tanto comercial quanto atendimento de suporte, pessoas que entendam o negócio do cliente, não apenas uma questão de tecnologia. A empresa ela tem hoje mais de 350 colaboradores, a gente tem profissionais técnicos em diferentes segmentos. Falando de Autodesk, depois eu vou explicar melhor da área, a gente tem engenheiros, arquitetos, pessoas com conhecimento técnico mesmo para poder fazer essa atuação, tanto comercial quanto de suporte. E a gente atua com os principais fabricantes de tecnologias globais. A nossa matriz fica em São Paulo, mas a gente tem unidades espalhadas pelo Brasil, né? A gente tem unidades aí, quando eu digo unidades, são realmente escritórios físicos. A gente tem no Rio de Janeiro, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Pernambuco, Distrito Federal e Goiás. Então, a gente tem uma distribuição geográfica aí que facilita bem a gente atender clientes pelo Brasil inteiro. Falando de portfólio, a gente tem um portfólio bem grande, que obviamente eu não vou explicar todos eles para vocês, mas depois, quando vocês receberem a apresentação, vocês podem olhar com mais calma. A gente atua com uma série de softwares, né, uma série de tecnologias, que elas são divididas nesses 4 pilares, que é a gestão de negócios e inovação, infraestrutura, colaboração em nuvem, segurança, design e engenharia. O webinar de hoje ele se concentra nesse 4º bloco aqui, que é o de design e engenharia, onde a Autodesk está incluída. E aqui falando especificamente da unidade de Autodesk, né, como eu mencionei no início, a gente tem engenheiros e arquitetos para fazer o atendimento tanto comercial quanto técnico. Então, toda vez que um cliente tem algum problema de suporte ou precisa ser atendido por alguém, ele está sendo atendido por uma pessoa que entende do negócio, né? E não uma pessoa mais neutra. Isso para a gente faz total sentido, né? Esse círculo que a gente deixa aqui de pessoas, tecnologia e processos, para a gente é o que faz sentido no nosso ramo de atuação. Então, a gente tem aqui mais de 10 especialistas técnicos, né, na metodologia BIM, né, que é uma coisa que a gente é bem forte, espalhados aí pelo Brasil. A gente tem cases comprovados, né, clientes reais aí, caso vocês queiram saber mais, depois a gente pode compartilhar com vocês. E esse suporte especializado, né? Como parceiro estratégico, a gente tem a Autodesk, né, que é a fabricante, e a Pars, que é a distribuidora, que também tem aí. A Maria vai compartilhar com vocês alguns conhecimentos, né? Esses parceiros estratégicos, a gente gosta de trabalhar como um só, né? Então, sempre tem a atuação das 3 partes envolvidas muito junto para que os clientes tenham, de fato, como é que eu vou dizer, mais valor
né, na utilização dessas soluções. E falando aqui, rapidamente, só para eu finalizar minha parte, alguns dos serviços que a gente tem disponível, que são vários, né, caso vocês precisem de algum apoio, a gente faz a realização de workshops, né, a gente faz workshops no cliente, workshops do formato que preferirem, né, semelhantes a esses webinars que a gente faz, só que a gente pode fazer presencialmente também, quando a situação do mundo voltar ao normal. A gente trabalha também com a parte de diagnóstico de BIM, apoia ali na definição dos objetivos estratégicos, né, para como alcançá-los. A gente também ajuda na elaboração de novos processos, que a gente sabe que é muito importante, né, quando você não só utilizar uma tecnologia, mas ter os seus processos alinhados com ela. A gente faz a parte de treinamento, aí com profissionais certificados em treinamento mesmo. A gente é um parceiro de treinamento certificado da Autodesk. A gente também tem a questão de projeto assistido, que é para ter especialistas técnicos apoiando esses projetos em tempo real. E também aqui na elaboração dos mandates BIM, caso vocês precisem de algum apoio para fazer essa elaboração, a gente também pode passar. Então é isso basicamente que eu queria falar, é só uma apresentação rápida aí para dar uma contextualizada no que é a X4B. Agora eu vou passar a palavra para o Fábio Guisso, que ele vai seguir com a apresentação de fato do evento. Pessoal, obrigado. Eu vou deixar depois o link da pesquisa de satisfação ali no chat. Quem responder já recebe a gravação do webinar nos próximos dias. Fábio, pode seguir contigo. Opa, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu vou compartilhar minha tela aqui, aí uma pessoa pelo menos me dá o ok de que a tela foi compartilhada. Estão conseguindo ver minha tela? Ok. Beleza. Pessoal, em primeiro lugar, quero parabenizar vocês aí por terem separado um tempo de vocês para se dedicarem a aprender mais um pouco sobre o BIM. Eu tenho certeza que a maioria de vocês, ou talvez até todos vocês, não seja a primeira apresentação que vocês estão vendo de BIM e com certeza não será a última. Então, a gente hoje está num período, né, em que várias lives, várias coisas estão surgindo e é muito importante que foi até um dos motivos do tema dessa nossa apresentação, que era como tornar real algo que a gente muitas vezes vê, mas a maioria muitas vezes olha e fala assim, tá, mas como que eu aproximo isso da minha realidade? Como é que eu consigo trazer isso para a minha realidade? E é exatamente isso que eu vou abordar aí, fazer de tudo para que eu consiga, o meu compromisso com vocês é fazer de tudo para que eu consiga abordar isso dentro desses 20 minutos de apresentação. E claro que isso pode se estender aí para que a gente venha conversar depois e venha fazer algo mais personalizado, mais elaborado, até mesmo como o Romulo falou, desse diagnóstico de cada uma das empresas. Porque uma coisa que vai servir para uma empresa não necessariamente vai servir para outra. E só para enfatizar ali três pontos que o Romulo colocou no slide anterior, dos processos, pessoas e tecnologia, né? E acredito que vocês já devem ter já visto alguém, conversou com alguém, ou até mesmo uma experiência de vocês, em que, tentei utilizar o BIM, tentei utilizar uma ferramenta, não funcionou, funcionou, e por que disso, né? Então, realmente, traçar um caminho, traçar um plano baseado nesses três pilares para que a gente consiga alcançar um sucesso aí na implementação e saber que tudo isso vai ser gradativo, né? A gente tem que ter muito claro qual é o foco em cada etapa. E aí um pouco do meu currículo, atualmente eu sou consultor técnico da X4B na parte de Autodesk e Adobe, sou sócio fundador da Multinúcleo Treinamentos, a gente é um centro de treinamentos que fica localizado em Vitória, no Espírito Santo, eu sou de Vitória, do Espírito Santo, né, moro aqui, sou professor nas áreas de BIM em 2 faculdades daqui, e professor de pós-graduação nos módulos de BIM aí para diversos cursos aí, cada vez mais todos os cursos na área de arquitetura e engenharia estão recebendo disciplinas e estão mudando essa forma de didática, adaptando ao BIM. Eu sou profissional certificado e instrutor certificado pela Autodesk, tá? E aí depois tem as outras partes do meu currículo, mas aí eu passo um link depois do Lattes e vocês podem ver. Ou me sigam lá no LinkedIn também. Então, vamos lá, eu quero começar fazendo uma pergunta, e eu quero que vocês pensem nessa pergunta, né? Vamos tentar fazer como se fosse uma dinâmica de uma apresentação que nós tivéssemos presencial. Eu ainda estou me adaptando a isso, de não conseguir ver o rosto de vocês, não conseguir ver a reação, não conseguir interagir,
mas vamos tentar fazer com que isso fique o mais próximo possível, e que não fique só uma apresentação em que eu vou falando e vocês vão somente acompanhando e anotando. Eu quero que vocês reflitam também sobre isso. Então, eu quero que vocês pensem nessa pergunta e, ao longo da apresentação, ela vai ser respondida. Quanto eu posso economizar adotando o BIM? Por que isso? Eu vejo que essa é uma pergunta muito frequente. Eu já vi várias apresentações que, ao final, o construtor levanta ali o dedo, o projetista levanta o dedo e pergunta, tá, quanto que eu posso economizar? E existem várias pesquisas na internet dando números para isso, tá? E são números corretos, são números certos, só que são números de uma realidade daquela empresa ou daquela pesquisa que foi feita. Como que a gente traz esse número para a nossa realidade? E aí, para dar uma contextualizada sobre BIM, acredito que todos vocês já tenham ouvido falar, mas eu vou pontuar o que eu considero como o mais importante para esta apresentação, não o mais importante de tudo, mas para esta apresentação. Pensar o seguinte, que a gente sai de uma condição de projeto e a gente sai de uma condição de fazer desenhos e entra numa condição de construir. Então, a gente muda um fluxo de trabalho que hoje eu falo que é uma coisa muito insana como é feito, do método antigo, que a gente faz os projetos individualmente, junta tudo isso na obra e vê se funciona. Então, acaba sendo, com certeza, coisas vão dar erradas, com certeza a gente vai ter vários problemas aí listados. E o que o BIM traz nisso, nessa construção virtual, é que a gente faça essa construção antes, e da construção a gente extraia essa documentação, a gente extrai os projetos, extrai todas as formas de visualização que facilite a comunicação com todos os envolvidos na obra. Então, basicamente isso, e enfatizar uma coisa também que é o ponto-chave, que é a informação, entender qual é a informação que eu preciso em cada etapa do projeto e da construção que eu preciso daquela informação. Então, algumas vezes, informações vão ser desnecessárias em determinadas etapas, talvez essas informações não vão ser necessárias em nenhuma etapa, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes, eu vejo pessoas com o preciosismo de modelar alguma coisa, colocando ali em alto relevo a marca, não, isso é desnecessário, tem detalhes que é desnecessário na modelagem. Então, tudo isso está atrelado à informação, e é como eu trato essa informação. E aí nós temos ali as dimensões de uso do BIM, que vocês já devem ter visto várias vezes isso, que o 3D, representação, protótipo virtual, 4D, planejamento da obra, 5D, estimativa de custo, orçamento, 6D, sustentabilidade, 7D, o Facilities Manager, que é o pós-obra. Então, cada um desses itens facilita esse agrupamento para que a gente entenda, né? Só que quando a gente olha para isso, às vezes assusta. E tudo isso pode parecer confuso, tá? Pode parecer confuso, principalmente para quem está começando. E aí, o que eu quero que vocês pensem agora, né? Vai uma segunda pergunta aí. Você consegue mensurar quanto a sua empresa perde quando nós temos projetos faltando informações, temos decisões de projetos que deveriam ser tomadas em fase de projeto, mas são tomadas em fases construtivas, muitas vezes pela falta de informação desse projeto, exatamente por essa falta de informação, interferência entre projetos que vão acontecer lá que essa interferência ela existe, só que ela vai aparecer em um momento, e ela aparece no pior momento, no momento onde eu tenho menos opções para poder escolher resolver essa interferência. Falta de planejamento e monitoramento da obra, tá? Então, quando a gente fala falta de planejamento, não é simplesmente pegar um Excel e lançar ali uma EAP de uma forma macro e falar assim, eu vou demorar tanto tempo para fazer. Não, isso é falta de planejamento, isso não tem planejamento. É ter realmente um planejamento que ele sirva para que eu escolha a melhor condição, o melhor caminho a seguir na minha construção e também fazer um monitoramento e controle disso. Orçamentos equivocados. Quanto custa quando eu tenho orçamentos equivocados no meu projeto? E a falta de comunicação entre todos os envolvidos no projeto, que dentro de projeto a gente chama isso de stakeholders. Quanto que custa isso? Quanto que custa essa falta de informação, onde eu penso uma solução, mas essa solução não está representada no projeto, impresso, porque ele é limitado em informações e a outra pessoa está pensando outra coisa. Então, assim, eu falo isso porque eu trabalhei muito tempo em construtora e a gente tinha lá, por exemplo, operários que trabalhavam lá que não sabiam ler. Eles entendiam o projeto graficamente. O entendimento deles era um entendimento gráfico e um entendimento limitado àquilo ali.
tenho certeza que se a gente tivesse esses projetos hoje, como a gente tem em visualizações melhores, em formas de se comunicar melhor, com certeza nós teríamos contornado várias situações de erro e várias situações de prejuízo que nós tivemos na obra e várias outras construtoras têm. E aí o primeiro ponto disso é como que a gente faz a coordenação de projetos. O que seria essa coordenação? É pensar que, como construtor, né, eu estou falando agora pensando como o construtor ele está num mundo onde ele pensa assim, eu vou receber esses projetos e o que eu faço com esses projetos? E a gente hoje vive uma condição, uma situação aí, que o tempo que eu tenho já como visitando clientes, falando de BIM e tudo mais, me fez lembrar, quando eu comecei a montar essa apresentação, uma vez, isso já tem bastante tempo, que eu visitei uma construtora local, e quando nós apresentamos o BIM, apresentamos as ferramentas, apresentamos a Autodesk e tal, a construtora falou assim, pô, legal, bacana isso, só que quem tem que fazer isso é o meu fornecedor de projeto, não sou eu. Aí eu falei assim, não, mas... E eu fiquei sem argumento na hora, porque eu achava que aquilo realmente, tudo aquilo iria encantar e ficaria fácil dele entender. E aí eu tive que mudar a forma como eu faria essa abordagem, para que a construtora percebesse a vantagem nisso. E quando eu falo a construtora perceber a vantagem, não é simplesmente, hoje é o que a gente vê muito acontecer, cada setor, cada área de todo esse ciclo da construção civil, alguns estão falando assim, ah, não, eu vou esperar o projeto chegar até mim, eu vou esperar o arquivo chegar até mim. E é um grande equívoco pensar dessa forma, porque é exatamente o que eu falei, o que eu perco quando eu não tenho isso, e eu vou ficar esperando para que isso aconteça, eu vou ficar esperando que todos os meus projetistas me entreguem projetos feitos em BIM, tá, e quando eles me entregarem, eles vão me entregar num nível que eu consigo fazer o quê com esses projetos? Então, a gente pensa na coordenação, e aí vai uma ferramenta, uma solução que a Autodesk tem, entre várias outras, mas essa é uma ferramenta que eu gosto muito dela, é uma ferramenta incrível que é o Navisworks, que o Navisworks ele vai trabalhar de uma forma que ele vai receber vários projetos, ele pode receber vários projetos, né? Eu vou mostrar ali as extensões, como ele trabalha, e ele tem 3 ferramentas que eu falo que são as 3 ferramentas mágicas, que é o Clash Detect, o Timeline e a quantificação. Então, essas 3 ferramentas aí possibilitam que eu faça tanto a parte de coordenação, com a navegação que eu vou mostrar agora aqui, como a parte de 4D e 5D. Então, olha só isso, eu vou trazer um arquivo, esse arquivo, olha a quantidade de extensões, não só de arquivos nativos de programas, mas como arquivos de transição, como a gente tem ali o IFC, nós temos as próprias extensões de Navisworks, temos extensões que ele consegue carregar de outros softwares, de outros fabricantes, como o SketchUp, Rhinoceros e por aí vai. E à medida que eu consigo trazer isso para dentro do Navis, significa que eu como um coordenador, eu como uma construtora, eu consigo receber projetos de diferentes fornecedores, diferentes projetistas. Então, eu não vou escolher os projetistas pelo software que ele utiliza, mas eu preciso alinhar com ele exatamente o que ele vai, qual o nível de projeto que ele tem que me entregar para que isso seja útil para mim. Então, olha, eu trouxe primeiro a arquitetura. Essa arquitetura foi feita no Revit, foi exportada em MWC, que fica bem leve. Trouxe agora a estrutura, que também foi feita em Revit, e estou trazendo agora as instalações, que também foi feita em Revit. Observa que ele tem ali uma forma de seleção onde ele carrega as 3 disciplinas, né, importadas. E dentro dessas disciplinas, nós temos a divisão por níveis, e que isso é muito interessante ter essa divisão por níveis, isso é configurado dentro do software, e dentro desses níveis a gente tem os elementos que também estão separados, as categorias estão separadas também pela tipologia de cada elemento. Então, eu consigo ir lá e selecionar as janelas daquele tipo do primeiro nível. Então, isso facilita muito aí o trabalho. A gente consegue, então, com uma forma muito leve, né, ele não exige muito da máquina, o software consegue gerenciar esse arquivo de uma forma leve, e a gente consegue navegar dentro desse projeto, consegue caminhar dentro dele, consegue gerar vistas e consegue fazer levantamento de observações. Então, é uma coisa assim, o papel impresso é bacana, é legal, mas quando você pode ter isso daí para poder mostrar para a sua equipe, ter todos os projetos integrados, e esses projetos integrados, pessoal, não significa que somente ao final dos projetos nós vamos compatibilizar. Não, isso é errado, porém, é melhor do que não compatibilizar.
tá? Mas não é o melhor caminho. Observa que quando eu ativo ali o personagem, ativo algumas funcionalidades, ele encontra um obstáculo, ele agacha, então eu consigo passar por debaixo de alguns obstáculos. E quando eu identifico uma cena, uma vista que eu acredito que seja relevante para registrar, eu consigo salvar essa vista e quando eu salvo essa vista, eu consigo também colocar observações nessa vista. Então, essa vista ela faz com que eu volte ali em outros momentos e todas aquelas observações que foram inseridas, elas ficam salvas ali. O próximo ali eu vou colocar agora, eu vou gerar uma outra vista e vou colocar uma observação de uma nuvem de revisão, vou colocar o nome de uma pessoa que eu quero que ela tenha atenção para revisar isso. Então, imagina uma situação em que a gente pode ter entregas intermediárias dos projetos, e essas entregas intermediárias, a gente marca uma data, senta com todos os projetistas, isso pode estar de forma remota, todos esses arquivos carregados na nuvem, carregados aí no BIM 360, e quando eu conecto e vejo essas interferências e aciono isso por reunião, aciono os projetistas, o projetista consegue fazer essa alteração diretamente no arquivo dele, atualizar esse arquivo e automaticamente eu tenho essa atualização aqui. Então, isso é incrível, isso é uma coisa que torna muito mais fácil e muito mais simples. Como que eu vou fazer o gerenciamento disso? E eu falo, pessoal, isso não é difícil. E agora vem uma ferramenta que é, assim, o Clash Detect, que é uma ferramenta incrível dele, tá? Antes eu vou mostrar só umas funcionalidades aqui, ó. Eu consigo tirar medidas entre objetos e essas medidas ele pega, então ele consegue identificar superfícies, eu consigo tirar essa medida, e se esse valor for um valor relevante, for uma medida que precisa estar registrada, ele tem uma ferramenta que eu acho também incrível, essa ferramenta, que ele converte a cota em uma referência ali, então eu tenho x, y e z, clico ali, peço para ele converter, isso fica salvo na vista, e a gente pode utilizar isso depois em outro momento. Deixa eu dar uma acelerada aqui nesse vídeo, só para poder mostrar uma outra funcionalidade aqui mais à frente. Então, eu vou ativar agora a arquitetura novamente e vou na ferramenta de checagem de conflitos. Olha que incrível isso. Ele usa uma regra muito simples, 2 corpos não ocupam o mesmo espaço. E eu posso criar critérios para isso, escolhi checar o conflito entre estrutura e instalações, peço para rodar essa checagem de conflitos e ele mostra para mim que ele encontrou 453 clashes. Claro que nem todos esses clashes são clashes que vão me atrapalhar na etapa construtiva, tá? Porque ele tem alguns clashes ali que ele vai me dar, mas que, de acordo com a ordem construtiva, isso não vai me causar problemas. Por isso que ele permite que eu mude a condição desse clash. Eu posso falar que ele já foi revisado, ele foi aprovado, eu posso mudar essa condição. Lembrando que a gente vai trabalhar num fluxo de trabalho onde, toda vez que o projeto é atualizado, automaticamente eu consigo fazer um refresh desse arquivo aqui e que ele atualiza isso para mim. Ele atualiza me dando o projeto na versão mais recente. E aí eu consigo gerar relatórios desses clashes, consigo gerar tudo isso e trabalhar isso junto com a equipe. O que é importante? Eu consigo fazer isso antes de levar esses projetos para a obra. Então, realmente é uma construção virtual, assim como vai ser construído na realidade. E conseguir fazer todas essas identificações, conseguir fazer todas essas informações sendo extraídas do início. Isso daqui que eu estou mostrando para vocês é um caminho que eu considero muito fácil de fazer. Isso é muito simples, não é difícil de fazer. Isso aqui, para vocês terem ideia, eu costumo, quando eu estou dando treinamento, pego alunos totalmente leigos, assim, que nunca viram a ferramenta do Navisworks. A gente trabalha um processo onde a gente pega um fluxo de trabalho, onde nós pegamos projetos que já estão prontos, modelados, e a gente leva isso para dentro do Navis e a gente consegue fazer isso dentro do Navisworks em uma manhã. E eles já conseguem gerar os relatórios, conseguem fazer tudo, de tão intuitiva que é a ferramenta e que não exige treinamentos muito longos para isso. Um outro campo muito importante e uma outra funcionalidade dessa solução, o Navisworks, é a parte do 4D, que é o cronograma de obras. Então, olha só que incrível isso. A gente conseguiu abrir um projeto que foi modelado, claro que eu preciso de alguns critérios para essa modelagem. Uma vez que essa modelagem foi carregada, eu trouxe ela para dentro do Navis, eu consigo, na linha do tempo, criar as atividades, tá? Eu consigo, então, ir ali, inserir as atividades, consigo colocar datas de início do planejado, data de término do planejado, a data atual do realizado e a data final, a data inicial do realizado e a data final do realizado. E ele também vai permitir que eu adicione uma coluna de custo. Quanto que custou aquela atividade?
para isso ele vai gerar para mim no final um vídeo onde eu consigo ter as etapas me dando ali a condição de tempo e de custo. De acordo com cada uma dessas etapas, eu consigo simular e ver isso sendo construído. Ele também permite, isso eu acho uma coisa incrível também, que é a possibilidade de trazer cronogramas de outras soluções, né, como o Excel. Se tiver esse cronograma no Excel, tiver essa ferramenta no MS Project, no Primavera, ele vai conseguir trazer. E aí, olha que interessante isso. Uma vez que eu consigo trazer essa ferramenta, eu consigo simular o meu cronograma. O que eu fiz aqui? Eu gerei de forma automática uma construção por etapas, por níveis. E essa construção eu só dou o play e ele já mostra para mim. Então, o que basicamente ele faz? Eu determino em qual momento onde cada elemento vai aparecer de acordo com a minha EAP, de acordo com a minha linha do tempo. E eu posso adicionar, então, além do tempo, adicionar o custo para isso e gerar um vídeo e ter isso como um relatório, um dos meus relatórios da simulação. Tem muita construtora que está utilizando isso, muita empresa que utiliza isso para poder planejar a melhor condição construtiva, tá? Então, tem um calendário ali onde eu consigo também avançar com datas específicas e posso trabalhar diretamente aqui sem ter necessidade de nenhum outro software também externo de planejamento. Então, com isso, eu consigo alimentar a parte do 4D e consigo também trazer externamente esse 5D, essas informações podem ter vindo originadas do Revit, pode ter sido do próprio Excel, muitas vezes vai depender muito do fluxo de trabalho e de como isso vai ser utilizado. Uma coisa é certa, pessoal, não dá para a gente fazer essa mudança toda de uma vez só. E aí tem um termo aqui que eu gosto sempre de citar, que uma coisa é o Little Bean e que o objetivo é que a gente vá para o Big Bean, né? O que seria isso? Não adianta a gente pensar em ter tudo de uma vez só. Não dá. Eu vejo que muitas vezes as pessoas saem dessas apresentações assim, olham por 5D, 6D, não, calma, vamos tentar resolver o seu problema primeiro. O que você hoje, daquela lista ali, daquela primeira pergunta que eu fiz, relacionada a quanto que você acha que você vai economizar com o BIM, tem que estar muito relacionado com quanto você gasta daqueles itens que foram listados. O que daqueles itens ali, quando você lê, é quando você dá aquela, caramba, meu dinheiro está indo embora aqui. Então, o Little Bean, o que isso significa? Cada escritório, cada projetista começou a trabalhar com esse BIM internamente, mas para resolver uma solução dele, tá? Então, não pensem vocês, construtores, que simplesmente falassem, o meu arquiteto está fazendo os projetos em Revit, então ele vai me entregar em BIM. Não, muitas vezes ele está usando esses projetos, ele está fazendo esses projetos para atender um nível dele, para atender uma necessidade dele. Precisa existir esse alinhamento entre construtora e escritórios, para que o escritório coloque nesses projetos, mesmo que de uma forma indireta, digamos assim, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu posso ter já uma parede configurada, eu como construtor, que eu entrego um arquivo para ele e falo, olha, você vai trabalhar usando essa parede, e realmente esse arquivo depois ser útil para mim. Então, assim, treinamento de software é diferente de implementação. É muito importante que a gente tenha o foco na parte de implementação. O treinamento vai ser um item dentro de tudo isso. E aí eu vou mostrar um ciclo de vida bem rápido aqui de um empreendimento, onde esse ciclo de vida ele pode se adaptar para cada um, de cada empreendimento, de cada construtora, mas esse daqui é um geral, assim, mais genérico. E a gente precisa entender disso daqui o seguinte, em cada etapa, qual é o entregável de cada etapa. E aí, o que é importante é uma coisa que eu, como a X, posso oferecer isso para vocês, é mapear o fluxo de trabalho da sua empresa. É realmente sentar com você e ver qual é o fluxo de trabalho, como é que você funciona hoje, como que a gente pode fazer essa mudança gradativa. Será que nessa mudança gradativa envolve você convidar os seus projetistas para que a gente faça um hands-on com eles, mostrando para eles a vantagem que é eles migrarem para o BIM? E quando eles migrarem para o BIM, o que eles precisam ter atenção para que o arquivo deles seja útil para você? E aí, com isso, eu separei para vocês 4 passos bem rápidos e bem direcionados do que a gente precisa fazer como um caminho aí para que a gente tenha um sucesso, pensando... E agora, assim, pensando como construtor, você ter esse alinhamento, esse pensamento alinhado com os projetistas e os demais, pensando como projetista, porque você pode provocar isso dentro da construtora, que você presta serviço. O primeiro passo é o seguinte, imagina eu como construtor, eu não tenho todos os projetos feitos em BIM e provavelmente vai demorar um tempo para que todos sejam feitos em BIM. Tá? Qual é a minha sugestão aí? Tenta fazer isso internamente ou tenta fazer isso em parceria com um projetista.
busca lá aquele projetista da arquitetura ou de alguém que você vê que está o mais avançado ali com o uso do BIM e tenta fazer essa parceria com ele para que você faça a modelagem dos projetos que não estão sendo entregues. E eu arrisco a falar o seguinte, que eu já vi muito isso, muitos projetos que já são entregues, que vêm já em BIM, segundo esse projetista que está entregando, muitas vezes não serve para nada, eu vou precisar remodelar ele todo, pensando como construtor ou prestador de serviço para uma construtora. Então, se eu faço essa modelagem internamente, ou se eu acompanho essa modelagem, isso vai ser, pessoal, fundamental para eu não terceirizar um problema. Eu tenho que ter essa solução, pelo menos 1 ou 2 projetos nascendo dentro de casa, para que eu acompanhe isso desde o início. Seja ele modelando um projeto que veio do CAD, ou iniciando uma modelagem do zero, já dentro de uma solução, dentro de uma ferramenta que atenda a metodologia BIM. Qual a vantagem disso? Eu vou modelar da forma correta para que eu já consiga checar conflitos, isso já vai ser um salto, eu já começo a resolver aqueles problemas que eu listei lá em cima, que é onde a gente perde mais dinheiro. Eu vou conseguir ter um quantitativo com uma precisão maior, mesmo que esse quantitativo ainda em etapas iniciais do meu ciclo do projeto, eu não tenho a definição de qual material que eu vou utilizar, de qual real elemento que eu vou comprar ali, mas eu já consigo ter um quantitativo, eu já consigo falar assim, olha, eu tenho tantos metros quadrados de parede externa, essa é a informação que eu preciso para poder decidir muitas coisas. E aí eu posso aqui, quantitativo, depois eu tenho como o terceiro passo, complementares do executivo. Isso daqui é riquíssimo, que é assim, cada construtora ela tem uma forma de construir, ela tem algumas coisas que estão muito relacionadas ao tipo de construção que ela faz. Então, aqui vai existir uma grande vantagem onde eu posso, depois de juntar todos os projetos, o arquitetônico, juntamente com os complementares, eu extrair plantas que realmente vão servir, eu extrair informações que realmente vão servir como, sei lá, planta de furação de laje, que vai ser de extrema necessidade para determinados projetos. Então, eu chamo isso de complementares executivos, que é onde eu já tenho os complementares, só que quando eu junto todos eles, eu consigo extrair eles a um nível de execução. E aí, o quarto passo é onde eu crio a minha padronização. E uma vez que eu tenho essa padronização criada, eu posso agora, com mais segurança, contratar os projetistas e ter esse que a gente chama de BIM Mandate, dizendo para esses projetistas o seguinte, olha, você pode fazer... faz um software que você quiser, sugiro que você faça Autodesk, porque nós vamos estar usando Autodesk aqui, porém, você tem que fazer usando esse padrão. Esse é o padrão que vai ser útil para mim, precisa estar nesse padrão. E aí, o próximo projeto, depois que você já fez isso dentro de casa, o próximo projeto, o salto é muito maior, porque você já vai ter um padrão, você já sabe o que realmente é importante e o que não é importante na sua modelagem e nas informações, no I do BIM, que é a parte mais importante, nessas informações são inseridas dentro do meu modelo. Então, esses são os 4 passos. Primeiro passo, modelagem 3D. Segundo, quantitativo dessas modelagens. O terceiro, os complementares executivos. E o quarto passo, padronização, templates e modelos. Depois, mais uma pergunta. Quanto custa para a sua empresa não usar o BIM? Então, hoje, quanto que custa para a sua empresa não utilizar o BIM? E como que a gente dá o primeiro passo para que a gente já consiga medir o retorno de investimento de cada passo que nós estamos dando? Seja ele fazendo internamente, seja ele convocando os projetistas e os demais. Então, pessoal, o que ainda é diferencial, o BIM hoje ainda é um diferencial, logo será obrigatório. Então, assim, quem sai na frente vai levar vantagem. Ele ainda é um diferencial, mas logo não será um diferencial. Como, por exemplo, hoje, ninguém pergunta para um projetista se ele faz a nanquim ou faz no CAD. Você desenha a mão no CAD, ninguém faz essa pergunta, porque é óbvio que ele vai fazer no CAD. Logo, não teremos mais essa pergunta se é feito em 2D ou se é feito em BIM, tá? E aí, para a gente poder ir finalizando, não é o mais forte sobrevive, nem o mais inteligente, mas o que melhor se adapta às mudanças. Né? Como eu já vi na fonte, tem várias citações de quem foram os autores, foram vários, então eu não coloquei quem é o autor aí. Mas é uma frase que reflete, inclusive, muito o que a gente está vivenciando hoje. Obrigado, segue aí os meus contatos, tá? Desculpa ter passado aí um pouco do tempo, e qualquer dúvida podem ir listando aí e a gente responde no final. Muito obrigado aí, Rômulo. Tá contigo agora. Obrigado, Fábio. Maria, agora é só você compartilhar a sua tela aí e pode seguir aí com a sua parte. Estou aqui caso precise. Legal, bom dia, gente. Bom dia a todos. Eu vou compartilhar aqui minha tela e já vou aguardar um ok de vocês que está aparecendo. Vocês conseguem ver minha tela?
Vendo sim. Legal. Sim. Legal. Bom dia a todos. Então, eu vou me apresentar. Eu me chamo Maria Augusta Zanella. Eu sou especialista técnica da PARS na área de AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção. Fui convidada pela X para participar desse webinar. Gostaria de agradecer o convite e gostaria de agradecer também a apresentação do Fábio. Foi realmente muito elucidativo. Apesar de passar um pouquinho do tempo, isso é normal, estamos todos nos acostumando a esse novo jeito de trabalhar, e às vezes a gente se empolga, e é muito legal ver a empolgação de quem já trabalha com ferramentas BIM, e porque a gente eu como ele, já senti na pele essa emoção de ter que procurar informações e trabalhar muito em 2D, isso realmente é complicado, e quando a gente começa a trabalhar em BIM, no modelo tridimensional inteligente, a gente começa a ver muitas vantagens e a gente se pergunta como eu não trabalhava assim antes. Só falando um pouquinho para vocês como funciona essa relação da PARS com as revendas e Autodesk, enfim. A PARS é uma empresa que atua na distribuição de softwares, então nós somos distribuidores exclusivos de produtos verticais Autodesk, o que nós chamamos de Industry Collections. Há alguns anos a PARS foi adquirida pelo Grupo Sonda, que é a quarta maior corporação de TI na América Latina. Então, nós trabalhamos aí importando os produtos Autodesk, distribuindo eles para as revendas, que fazem a venda ao consumidor final, as construtoras, engenheiros, arquitetos, enfim, todos que utilizam as nossas soluções. Quando nós falamos de Industry Collections, é importante mencionar aqui, só para localizar e falar rapidamente aí dos mercados nos quais nós atuamos. Eu acho que todos são familiarizados com a Autodesk, mas apenas posicionando como empresa de tecnologia, e que nós trabalhamos em 3 grandes pilares. No ramo da manufatura, no ramo de AEC, Arquitetura, Engenharia e Construção, que a gente subdivide aí na parte de infraestrutura e edificações, e também na área de mídia e entretenimento, aí toda a questão de auxílio a efeitos visuais nas novelas, filmes, games, enfim, toda essa parte também. Mas a Autodesk, nos últimos anos, ela tem focado em um 4º pilar, que é o pilar do gerenciamento da construção. E ano passado ela lançou a Autodesk Construction Cloud, que é esse conjunto de serviços na nuvem, que engloba uma série de plataformas, cujo intuito é unificar as informações e fazer com que o setor da construção se torne mais conectado. Então, a intenção é conectar as informações desde a parte inicial lá do design, até toda a parte, obviamente, de planejamento, de desenvolvimento de projetos e planejamento, mas também levar isso para o canteiro de obras, indo um pouco mais além numa fase de pós-comissionamento e tratar toda a questão de operação e manutenção do ambiente construído. Quando a gente fala em Autodesk Construction Cloud, obviamente o nome já nos remete à nuvem, então alguns princípios de tecnologia estão envolvidos nisso, essa questão de mobilidade que a nuvem nos permite, então eu consigo levar as informações para qualquer lugar e acessá-las de qualquer dispositivo que eu tenha no momento, seja um celular, um tablet ou, obviamente, no desktop. Essas são as 4 plataformas principais e tudo começou com o BIM 360, que é a nossa plataforma unificada de dados, tá? O objetivo é a gente manter todos os meus dados da construção num único local. Eu tenho esse armazenamento único e sólido das informações, de maneira que eu tenha a conexão, obviamente, com todos os softwares de design da Autodesk, mas também eu tenho a conexão com aplicações e soluções de terceiros através do Autodesk Forge, que é a nossa plataforma base do BIM 360 e que ele tem as APIs abertas. Então, com essas APIs, eu consigo conectar outras soluções, inclusive as soluções dos clientes, né? Então, isso através de uma programação
é possível reunir todas as informações e manter todas elas conectadas nesse grande CDE, que é nós chamamos de Common Data Environment, né, o nosso ambiente comum de dados, para que eu consiga utilizar essas informações ao longo de todas as fases da construção. Como eu comentei com vocês, a intenção da Autodesk, como empresa de tecnologia e vendo que essas informações precisam estar conectadas, o BIM 360 é a grande base disso, onde eu tenho essas informações e eu consigo utilizá-las em todas as etapas do meu projeto, da minha construção. Tá? E o objetivo hoje aqui é falar um pouquinho mais, obviamente que vou apenas dar uma pincelada no assunto, mas passar rapidamente qual é o conceito do BIM 360 e como ele pode nos ajudar a realmente sermos mais efetivos, fazermos um trabalho mais eficiente e que isso nos permita, assim como o Fábio comentou, que nos permita gastar menos, deixar de perder dinheiro e assim economizar utilizando o BIM e as soluções voltadas à metodologia da modelagem da construção. Tá? Então, é importante mencionar que o BIM 360, ele é dividido em módulos. São 7 módulos que formam o BIM 360, mas a grande base, aquela que apareceu ali na imagem anterior, é o BIM 360 Docs, que ele vai estar aqui em toda parte, desde o projeto até depois a parte de operação e manutenção da construção. É ele que vai fazer toda a minha gestão de documentos, não só de documentos, mas de arquivos e modelos BIM e tudo que envolve a minha construção, desde a fase de projeto até a operação. Além do BIM 360 Docs, que é a minha plataforma de entrada no BIM 360, eu tenho outros 6 módulos, que esses outros 6 módulos, eles vêm a somar algo ao BIM 360 Docs. Vou passar rapidamente por cada um deles, para depois focar em algumas funcionalidades do Docs, que já nos trazem grande eficiência e grande qualidade, melhoria da qualidade dos nossos projetos. O BIM 360 Design, ele é um módulo voltado para as equipes que precisam colaborar em tempo real em arquivos do Revit. Hoje isso também já foi estendido para o Civil 3D e para o Plant 3D. O BIM 360 Coordinate, ele é para equipes que precisam coordenar projetos multidisciplinares. Então, alguma coisa que o Fábio comentou do Naves, no sentido da Clash Detection, ele faz isso hoje. Quem faz hoje é o BIM 360 Coordinate na nuvem, ele faz isso na nuvem. Depois eu vou falar um pouquinho melhor sobre isso. Nós temos também o BIM 360 Plan, que ele traz alguns fundamentos da Lean Construction, permite que a gente visualize e tenha melhores informações sobre as sequências de atividades e porcentagem planejada construída, né? O BIM 360 Layout, que ele possui integração total com estação robótica e permite que a gente faça a transferência automática de coordenadas. E, por fim, o BIM 360 Ops, que é a solução para a parte de manutenção preventiva e corretiva, então, num momento de pós-comissionamento, quando a gente trata de toda a questão de gestão de ativos. Tá? Esse é um overview de todos os módulos, levando em consideração que o grande objetivo do BIM 360 é melhorar a colaboração entre as equipes. Por quê? Porque a gente sabe, o Fábio muito bem mencionou, que esse é um problema muito recorrente nos ambientes de trabalho. A gente tem uma pesquisa de 2015 que relata que quase metade das empresas tem problemas de colaboração. Isso a gente trata de uma colaboração interna, ou seja, entre os diversos departamentos de uma mesma empresa, desculpe, mas também a colaboração com equipes externas e os demais stakeholders envolvidos no projeto, além do próprio cliente. Então, é muita informação que a gente precisa
colaborar e que a comunicação precisa estar otimizada entre essas equipes para que a gente, primeiro, não trabalhe em informações equivocadas. Aqui tem um ponto muito importante que diz que 35% das empresas já trabalhou em informações erradas, informações obsoletas, e a gente sabe como isso é uma realidade mesmo. E outra questão importante é que cerca de 30% do tempo do nosso profissional, dos nossos engenheiros e arquitetos, são perdidos procurando a informação correta. Então, isso são dados muito preocupantes e que a gente precisa atuar para que a gente consiga otimizar o nosso tempo, trabalhar de maneira mais efetiva e realmente trabalhando com soluções de engenharia e dando melhores soluções aos nossos projetos, tá? E aí que a gente vem mostrar para vocês as grandes singularidades e particularidades do BIM 360 Docs. A gente fala que ele é o nosso caminho único para a verdade, porque ele tem todas as informações conectadas em um mesmo local. E o que acontece? O BIM 360, ele surgiu como um simples GED, né? Como uma gestão, para fazer essa gestão eletrônica dos documentos em nuvem, mas ele é muito mais do que isso. Ele tem, obviamente, o controle de acesso, lista mestra, questão de versionamento automático incremental também, mas ele vai além. A Autodesk pega esta gestão eletrônica de documentos e leva para servidores da Amazon. Então, toda a questão de criptografia, redundância e segurança de dados, eles são garantidos tanto pela Autodesk quanto pela Amazon. Então, tudo que diz respeito a ISOs e LGPD, aí toda a lei de proteção aos dados está garantido por essas grandes multinacionais que garantem toda essa segurança. E rastreabilidade das informações, depois a gente vai ver melhor como isso acontece no ambiente do BIM 360. Ele permite a conectividade com dispositivos mobile, como eu mencionei anteriormente, a gente pode ter acesso às informações em qualquer lugar, através do celular, do tablet, e ele está pronto para o BIM. Então, além de inúmeros outros formatos, ele trabalha com os softwares da Autodesk, claro, RVT, DWG, o NWD do Naves, que o Fábio comentou, das outras indústrias, por exemplo, o Inventor é um dos nossos softwares de manufatura, mas ele trabalha também com o IFC, permitindo essa interoperabilidade de extensões e interoperabilidade de arquivos. Isso como uma solução de engenharia, ele não apenas é um gestor de documentos ou arquivos, ele traz toda a solução, me traz várias ferramentas que me permitem gerir as minhas informações e utilizar isso de maneira a melhorar os meus processos e a minha engenharia como um todo. Aqui alguns itens importantes que é legal comentar. Como eu falei para vocês da interoperabilidade, a gente tem aqui a carinha inicial do BIM 360 Docs, onde eu consigo armazenar e visualizar todos os meus arquivos. Esses aqui são apenas alguns exemplos deles, né? Eu tenho aí arquivos de IFC, de Revit, Fusion e Inventor, mas tenho também fotos, tenho imagens e tenho os arquivos do Microsoft Office 365. Então, essa interoperabilidade é nativa, eu consigo acessar esses arquivos e desde que eu tenha uma licença do Office 365, eu consigo, inclusive, editar online esses arquivos. Isso tudo que eu estou falando para vocês, lembrando sempre que a única coisa que eu preciso é da internet. Isso tudo eu faço via browser, eu acesso via browser, de maneira que eu não preciso nenhum software baixado no meu computador para que eu utilize o BIM 360 e todos os seus módulos. Eu preciso apenas da internet e a conexão via browser me permite tudo isso. É interessante comentar também um ponto importante sobre controle de permissões. Então, eu convido as pessoas para participar do meu projeto e eu dou a essas pessoas o acesso que eu quero que elas tenham, desde apenas visualizar até fazer
ou fazer o download ou upload de arquivos e alguma edição. Então, sou eu que convido e eu que defino qual vai ser a permissão que cada pessoa ou cada empresa vai ter no meu projeto. E isso eu posso mudar a qualquer momento, seja aumentar ou diminuir esse permissionamento. Tá? Aqui uma funcionalidade bem legal, só para mostrar para vocês, o ambiente do BIM 360, quando eu consigo visualizar, obviamente, os meus modelos, não só modelos, mas também DWGs e pranchas, né? Mas que eu consigo filtrar a informação, aquilo que o Fábio comentou, eu consigo filtrar por níveis, por categorias e por elementos, isso eu consigo chegar na informação correta, e eu consigo vincular os meus modelos aos meus elementos 2D. Então, ao mesmo tempo que eu seleciono isso na prancha 2D, ele me leva automaticamente a esse elemento lá no modelo, sem que eu precise ficar procurando ou gastando tempo com isso. Tá bem? Outra questão importante que nós comentamos, que eu comentei, é sobre o versionamento automático. Então, esta possibilidade que o programa me permite, faz com que eu consiga também comparar as minhas versões. Eu consigo comparar tanto versões em 2D, quando eu tenho arquivos em DWG ou em PDF, então eu passo ali uma ferramenta deslizante sobre as pranchas e consigo, com cores diferentes, verificar o que foi modificado entre uma revisão e outra, né? Eu não preciso ficar procurando ou imaginando ou tentando adivinhar quais foram as minhas alterações, como muitas vezes acontece quando tem várias alterações no projeto e vem lá no carimbo revisão geral. Então, aquela coisa, você não sabe o que mudou, você tem que ficar procurando. Aqui não. Aqui facilmente você consegue identificar o que mudou de uma versão para outra. E, obviamente, que isso acontece também quando falamos de modelos, né, em 3 dimensões, aí os modelos BIM, e, claro, de uma maneira ainda mais facilitada, quando a gente consegue verificar o que mudou de uma versão para outra, ele nos permite escolher quais versões nós queremos comparar, e ele pinta em cores diferentes o que foi adicionado, o que foi removido e o que foi modificado, além de listar todas essas alterações e todos esses elementos. Então, eu consigo filtrar e ir direto ao item que eu preciso saber das informações ou o que aconteceu. Então, aqui a gente consegue ver que tudo que está em amarelo foi modificado, são 15 itens. Neste projeto não foi nada removido, senão teria algo em vermelho, e 269 itens adicionados que eu consigo ter aqui uma lista de todos eles, e se eu dou um duplo clique, ele me leva diretamente a essa modificação, tá bem? Quando falamos nesta questão de coordenação, uma das coisas mais legais e que mais nos ajudam a fazer esta coordenação entre projetos é a possibilidade que o BIM 360 nos dá de criar problemas e marcações. Então, eu consigo, aqui até foi legal, eu coloquei um exemplo em DWG, para vocês verem que isso não é exclusivo de modelos BIM, né? Eu consigo, mesmo ainda não trabalhando em BIM, ou no momento que eu estou fazendo essa migração para trabalhar com o BIM, e eu tenho todo o meu legado em DWG, em PDF, eu consigo trabalhar com esses arquivos e consigo criar problemas e fazer marcações, para que a minha comunicação e a coordenação dos meus projetos aconteça. Então, sempre que eu encontro um problema, eu crio um pinpoint lá no local onde eu identifiquei o problema, e esse problema ele vai ter tipo, ele vai ter dono, ele vai ter alguém a quem eu atribuí este problema e que precisa resolver até uma determinada data. Eu posso colocar vários detalhes e vincular outros documentos para facilitar a resolução do problema. Sempre que esse problema muda de estágio, digamos assim, ele vai de aberto para respondido ou para concluído, ele muda de cor. Então, facilita também com que eu identifique quais são os estágios dos meus problemas dentro do meu modelo e dentro do meu ambiente. Aqui alguns exemplos deixa eu só tirar aqui essa caixinha, um exemplo de marcação que eu consigo fazer ali, consigo criar amebas
com informações, colocar textos e várias outras informações, isso para destacar os meus problemas, né, e solicitar o conserto, a correção desses problemas, e isso tudo fica arquivado, tudo fica registrado na plataforma para sempre, de maneira que eu tenha acesso a isso a qualquer momento. Então, eu sei quem fez, quem resolveu ou não, em que prazo foi, quando foi, que documento abriu. Então, eu consigo rastrear todas essas minhas informações, tendo mais efetividade nos projetos. Aqui só um videozinho rápido que mostra para vocês como funciona isso. É realmente uma plataforma muito interativa, onde você consegue alterar as informações, ele é bem dinâmico, então é um aplicativo que foi feito justamente para facilitar o uso, para que isso seja utilizado da melhor forma, e ele com algumas marcações já de maneira que eu consigo publicar para que todos os meus colaboradores vejam, ou que apenas eu, para que eu tenha essa informação de maneira restrita aí para minha própria coordenação, tá? Isso tudo fica arquivado e fica unido num grande dashboard cheio de informações, que cada uma das pessoas que tem acesso ao projeto consegue customizar de acordo com as informações que são mais importantes. Obviamente, um executivo vai ter isso daqui de uma maneira diferente do projetista, diferente da construtora. Isso você pode customizar de maneira bem tranquila, incluir várias informações. Aqui, por exemplo, eu tenho, como eu mencionei para vocês, através do Forge, daquelas APIs abertas, eu consigo conectar com aplicações de terceiros, como câmeras na obra, ou levantamento de captura de realidade, informações para BI. Eu consigo, isso aqui nada mais é do que um grande BI da construção, onde eu consigo ter todas essas minhas informações na palma da mão, sabendo aqui, entre várias outras informações, quais são os tipos de problemas mais recorrentes na minha obra e se eles já estão vencidos ou não. E quando estão em vermelho aqui, que eles já estão vencidos, né? Eu preciso tomar uma atitude em relação a isso para resolver esses problemas e evitar erros e evitar que isso se prolongue. E aqui uma visão mais executiva, só para mostrar para vocês que isso que é possível. Eu consigo verificar se eu tenho obras em várias localidades, eu consigo ter na palma da mão o andamento de cada uma dessas obras em cada um dos lugares do Brasil ou do mundo que eu venha a ter obras, ok? E a melhor parte deixei para o final, armazenamento ilimitado, tá? O BIM 360 Docs e as outras plataformas têm armazenamento ilimitado, não tem qualquer restrição, isso fica vinculado ao usuário, tá? Eu só vou passar rapidamente aqui, já estamos nos alongando um pouquinho no tempo, mas só para finalizar um pouquinho rapidamente sobre os outros módulos. O design que eu comentei com vocês, ele vem com essa base do BIM 360 Docs, mas ele permite que várias pessoas trabalhem ao mesmo tempo, em tempo real, em arquivos do Revit na nuvem, de maneira que eu tenha esse módulo de colaboração de projetos e tenha uma timeline com controle de sincronizações e saiba como está o andamento de cada disciplina e de cada equipe de projeto. Tá? Falando um pouquinho do BIM 360 Coordinate, quando a gente leva algumas funcionalidades do Navis para a nuvem, como o Fábio mencionou, essa parte de clash detection, o Coordinate ele faz apenas a hard clash, que é quando eu verifico se tem elementos trombando um no outro, né, como a gente pode verificar aqui, de maneira que ele cria para mim uma matriz de problemas, de quais disciplinas estão interferindo uma na outra, e eu consigo criar aqueles problemas e direcionar aos projetistas que vão resolver e vão dar andamento a essa resolução. E o BIM 360 Build, quando eu levo todas essas informações para a obra, eu tenho acesso ali no meu celular ou no meu tablet, e eu consigo fazer a criação e importação de checklists e fichas de verificação de serviço. Então, eu vou estar fazendo essas verificações de uma maneira completamente digital, de maneira que, ao encontrar uma não conformidade, ela seja gerada automaticamente e dê aí
para que os próximos passos para a resolução sejam tomados, de maneira que eu consiga também fazer diário de obras e ter assinatura eletrônica nos meus documentos, tá? É importante a gente mencionar, tem vários estudos, como o Fábio mencionou, sobre o que eu economizo e como eu consigo economizar adotando o BIM. Então, é uma fonte aqui bem bacana para mostrar para vocês que quando eu implemento soluções tanto baseadas em BIM, em nuvem, eu consigo impactar isso no meu projeto em até 15% e reduzir o custo da construção de uma maneira geral em até 30%. Então, são valores e números muito significativos que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa a respeito disso, e sem contar que é uma possibilidade da gente fazer mais e fazer melhor. Tá? Esse é o meu recado para vocês. Queria agradecer a atenção e participação de todos. Deixo aqui meu contato. Os rapazes da AX também têm, obviamente, o meu contato. Estamos sempre trabalhando juntos para ajudá-los no que for necessário. Tá bem? Obrigada, Rômulo. Segue contigo.